Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Povo Fala. E ontem o IBGE divulgou o resultado do PIB brasileiro de 2019. Houve um crescimento aí de cerca de 1,1%, crescimento menor do que o que vinha acontecendo nos últimos 2 anos, respectivamente 2017 e 2018, na época ainda do governo Temer, onde houve crescimento de 1,3% em cada ano. E hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para saber das pessoas o que elas acharam desse crescimento e também quais medidas elas acham que o governo tem que tomar para fazer a economia do país crescer cada vez mais. Então, vem comigo! Primeiro que, ao ser inferior ao do Temer, mostra que a política continua errada, né? Porque nós precisamos crescer 4, 5% para reduzir o desemprego e absorver a mão de obra que está ociosa. Infelizmente, com essa política do jeito que ela vem sendo encaminhada, não há perspectiva disso. Ou não há investimento do governo, não há investimento do setor privado. Então, a expectativa é ruim. Esse 1% praticamente está estagnada a economia e, infelizmente, para nós, cidadãos comuns, está muito ruim a economia. Principalmente para as pessoas que estão desempregadas, né? Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que eu não entendo nada de economia, minha área de atuação é a medicina, não tem nada a ver. Então eu vou falar uma opinião como um leigo, uma pessoa que acompanha notícia de jornal, né? E quem acompanha notícia de jornal geralmente não tem acesso às informações de dentro. Pois bem, o que eu acho é o seguinte, velho, a gente passou por 16 anos aí de uma política de social-democracia, voltado para uma tendência mais burocrática, voltada para um centro-esquerda, e isso gerou entraves muito grandes que você não vai conseguir com 1 ano de governo corrigir isso, vai demandar muito tempo, né? Já era, na minha opinião, já era esperado, mas o que eu acho é que as medidas adotadas aí pelo Ministério do Guedes são medidas que tentam desentravar, né, os entraves econômicos e vai demorar um certo tempo para isso se recuperar, é natural, a gente tem uma economia que está dilacerada, velho, nós viemos de recessão no mundo que estava crescendo, velho, e a gente aí vem junto ainda com alguns fatores externos, como por exemplo o coronavírus, a economia americana se tornando extremamente forte com o Trump, então os nossos juros caindo, o Trump com a economia forte, vai ter evasão de capital, o dólar sobe, agora é o tempo junto com, como é que chama assim, junto com essas reformas que a princípio estão tentando ser implantadas. Eu sou assim, né, fico esperançoso com relação à economia do país diante do governo atual. Acho que a gente sofre um pouco com o Bolsonaro aí, algumas declarações polêmicas, e isso gera razões para ele ser muito criticado pela mídia e tudo mais, mas de uma forma geral eu tenho esperança que a gente esteja no caminho certo, velho. Pífio, acho um crescimento pífio, acho que enquanto o governo se preocupar com brigas internas, né, o país não vai andar, né, vai perder a confiança, quem pode investir aqui vai perder a confiança e o empresário daqui mesmo também não vai acreditar e investir aqui, né, acho que falta um pouco mais de profissionalismo, acho, na gestão pública. Não na gestão pública em geral, principalmente na parte do executivo. Acho que é muito primário e primitivo o tipo de comportamento, ou mesmo de projeto que eles têm para o Brasil. É muito primitivo e primário, infelizmente. A gente torce para dar certo, né? Outro pessoal que estava no poder também fez a coisa errada, se preocupou mais em se manter no poder por meios ilícitos. Acreditamos nessa nova... Quem acreditou, eu não acreditei em nada, na verdade não acredito muito em político, mas quem acreditou que poderia haver uma melhora, está decepcionado, com certeza. Eu acho que está em linha com o crescimento esperado, no sentido de que a economia está num vale do ciclo macroeconômico, mas ela tem o seu tempo, as coisas você não resolve da noite para o dia. Então, estão sendo feitas as reformas necessárias, mas o mercado costuma se empolgar demais, tanto para mais quanto para menos. Então, eu acho que a gente vai continuar crescendo, mas com seu tempo, paulatinamente. Eu acho que esse crescimento, a meu ver, muito pequeno, pífio, diz tudo que nós estamos vivendo no Brasil. Eu penso que nunca se teve um atentado tão grande contra a democracia, quando você tem um presidente da República que ofende jornalistas, um ministro da Economia que fala mal de domésticas, uma convocação
contra o Congresso e contra o Judiciário, ou seja, contra instituições. E veja, tudo é justificado, ou seja, tudo contra o povo indígena, tudo contra o meio ambiente, tudo contra conquistas sociais se justifica a partir de uma perspectiva econômica. Ou seja, tudo pode porque isso salva a economia. Mas o que se está vendo é um crescimento inexpressível, 1,1. Um dólar lá em cima, ou seja, o grande posto Ipiranga, o grande mago, o grande guru, o chefe da nação, em outras palavras, Paulo Guedes, nada tem feito. Aquilo que justifica a exceção que nós estamos vivendo não está significando nada. No fim e ao cabo, é o que se viu essa semana. Um comediante no lugar do presidente, ou um presidente que é um comediante, que dá banana ao povo. E a economia não caminha. O que se tem apenas são passos para trás de uma democracia cada vez pior e uma economia cada vez mais lenta. É isso que eu acho. Eu acho o seguinte, o país ele vem se recuperando aos poucos, né? O Brasil ainda carece de medidas estruturais para alavancar o investimento de longo prazo, né? Por exemplo, a gente tem que deixar o modal rodoviário passar para o modal ferroviário, para que as cargas não transitem pelas rodovias. Então a gente precisa do investimento em infraestrutura e para isso precisa também ter o capital privado para que aconteça. Então o Brasil ainda tem alguns gargalos, mas aos poucos ele está se recuperando, né? Infelizmente não é o que nós esperávamos. A política atual do governo atual mudou tantos parâmetros, tantos padrões que já eram aplicados com a intenção de, como foi vendido para nós, de uma melhora. A gente teve um resultado, você mesmo acabou de falar, menor do que os últimos anos, ou seja, o menor desde 2016, o menor desde o ano do impeachment. Ou seja, até o governo pós-impeachment conseguiu dar um resultado melhor do que o atual, então é bem decepcionante. O crescimento foi aquém do esperado, mas eu acho que isso também era um pouco esperado, na minha opinião, no meu ponto de vista, porque a economia global está retraída, né, e isso interfere diretamente no Brasil. As reformas do Brasil, a questão política do Brasil, nós estamos com muita dificuldade de aprovar, há muito conflito entre governo, Congresso, enfim, e a gente não consegue aprovar as reformas necessárias para dar o boom da economia. Então eu achei que em função dessas coisas todas, não foi tão abaixo do esperado como eu penso. E na sua opinião, quais são as medidas que o governo deveria tomar para fazer que a economia crescesse ainda mais? Olha, o principal fator, se você olhar a distribuição do orçamento da federação, quase metade do orçamento vai para o sistema financeiro, 3% para a educação, 4% para a saúde. Então metade de todos os impostos recolhidos vai para o sistema financeiro, que é um parasita social, tá? Então o que tem que acontecer é uma política econômica direcionada para que o orçamento seja direcionado para a produção e para o trabalho, e não para a especulação financeira, como tem sido feito nos últimos 20 anos. Olha, nosso sistema político ele é muito mais complexo do que simplesmente medidas milagrosas, entendeu? Assim, tudo que é muito milagroso não funciona, na minha opinião, né? Então é uma série, é degrau por degrau, né? O que eu acho que é essencial em termos de país para ser tomado é você começar a reduzir um pouco a burocracia. Eu estou com uma tendência ultimamente mais liberal, então assim, diminuir um pouco a participação do Estado, deixar a iniciativa privada mais livre. Empreender no Brasil é muito difícil, uma carga tributária absurda, né, uma estrutura burocrática absurda, fica muito difícil. Então acho que a tendência para uma evolução é você reduzir esses entraves burocráticos. Você vai abrir uma empresa, é uma complicação do caramba. Ou você tem um funcionário, aí aquele seu funcionário lá ele tem direito a férias, 10º, não sei o que, licença daquilo. Vamos para os países que deram certo, né, que tem uma evolução econômica importante, por exemplo, os Estados Unidos. O cara trabalhou até o dia 25, ele recebe até o dia 25. No dia seguinte ele adoeceu, não foi trabalhar, ele não recebe. Num país onde o Estado é extremamente paternalista, o preço vai para as costas de algum, e isso reflete em todo mundo, entendeu? Então, assim, eu acredito, né, uma vez que o modelo social-democrata não foi tão efetivo na economia, que o outro lado
desse prisma, seria uma economia mais liberal, com menos participação do Estado, que economia indo bem, o resto todo vai bem, né? Olha, eu não sou especialista em economia, eu não posso dar uma opinião assim que possa fazer alguma diferença ou que tenha embasamento. Tem vários economistas bem preparados, né? Talvez falta para esse governo pegar pessoas preparadas, que têm experiência e dar uma opinião certa, ou dar um rumo certo para o país, né? Se eu der uma opinião vai ser achismo, com certeza. Eu fiz curso de economia básico na faculdade, então eu tenho uma ideia bem superficial. Com certeza nós temos grandes economistas, né, de várias tendências, reúne todo mundo e fala, ó, o que vai dar para fazer, né? Como a gente pode melhorar? E não tomar uma decisão simplesmente por achismo ou porque é meu amigo e pode dar opinião. Tem que continuar a desburocratizar, desregulamentar, diminuir impostos, esse é o caminho, a gente tem que deixar o povo trabalhar e gerar valor. A minha pergunta que eu me faço é, a economia cresce sem um governo estável, sem um governo que cumpra a sua palavra em relação ao meio ambiente, em relação à afirmação de povos, por exemplo, indígena, sem um governo que dialogue com o Congresso. Por exemplo, quem diz que é o Executivo o grande guardião da democracia? Por que o Executivo quer anular o Judiciário? Por que você só pensa que o Congresso tem corrupto? Por que não trabalhar harmonicamente? O que nós vemos ou não vemos é uma harmonia. Será que é essa falta de estrutura política harmônica que não está destruindo a nossa economia? A economia por si só não anda sozinha. O termo atual, moderno, chama-se economia política. Essa ideia de que o mercado ande para suas próprias pernas, ignorando o resto, é uma grande fantasia. Há que se ter, primeiro, uma paz social, uma estrutura política organizada, não um presidente louco que briga o tempo inteiro com todo mundo. Isso sim melhora a economia. Ajustar a eficiência da máquina pública, cortar onde realmente existe margem para cortar, fazer parceria com o setor privado, como eu falei, para justamente depender menos de rodovias, ter uma estrutura melhor, aeroviária, portuária, ferroviária. Me parece que esse é o caminho e depende do mercado retomar a confiança e aceitar fazer um aporte de longo prazo, que é isso que o Brasil precisa, para ter um crescimento sustentável. Lembrando ainda que a nossa produtividade, infelizmente, ainda está nos padrões da década de 80, que também demanda toda uma discussão sobre a educação no Brasil. Bom, certamente a gente paga o Estado para alguma coisa, né? Então, por mais que o governo ele tente vender essa bandeira de que um desmonte da estatização, uma privatização poderia resolver, a gente viu que por si só isso não resolveu. A gente teve a reforma trabalhista em 2017, a gente teve a reforma da Previdência no ano que se passou, e mesmo assim a gente não teve um resultado prático, não só no PIB, mas é claro que não adianta ter PIB se a gente não tem geração de impostos de emprego, por exemplo. Então eu acredito que o governo deveria levantar da cadeira e fazer realmente algumas atitudes mais práticas com relação a isso. Por exemplo, o incentivo efetivo da geração de empregos, ao invés de cortando talvez na tributação, dando incentivos fiscais para as empresas, ao invés de tirar direito dos trabalhadores, por exemplo. O governo precisa negociar, porque não se governa sozinho. No nosso sistema de governo do Brasil, o presidente não tem essa autonomia toda que o presidente Bolsonaro, por exemplo, acredita ter. Então ele precisa governar junto com o Congresso. Quer ele goste, quer não, para que as medidas saiam, porque nós ainda temos reformas a serem feitas para que a economia possa crescer. Agora com a questão do coronavírus, né, que é mais um problema global e que interfere na questão das cadeias de suprimentos globais, e isso acaba interferindo no Brasil, é mais uma questão. Então se a gente não alinhar, em vez de ficar brigando, a gente alinhar Congresso e governo, nós não vamos conseguir fazer as reformas necessárias para conseguir fazer o crescimento do Brasil. No final do ano passado, antes ainda do que estourou o coronavírus, o ministro Paulo Guedes acreditava que estava contando que esse ano crescesse 2,5% a economia do Brasil. Agora já baixou um pouquinho, mas ele ainda acredita que vai crescer mais de 2%. Na sua opinião, quanto que vai crescer o PIB esse ano no Brasil? Olha, se for pelo histórico dos últimos anos, vai ser em torno de 1%. Não tem como. Se o Estado não faz investimento na produção, não tem como você ter crescimento produtivo.
O mercado internacional, os investidores internacionais estão retirando dinheiro da Bolsa de Valores, o que significa, é um indicador de que eles não confiam no crescimento da economia. Nossa, eu acho que isso aí é simplesmente como leigo, esse é um chute da minha parte. Eu não tenho formação acadêmica nenhuma, não tenho conhecimento técnico nenhum, então é uma opinião de sofá, de bar, de boteco praticamente, né? Mas eu acho o seguinte, cara, eu não consigo não fazer projeções, uma vez que, assim, eu não consigo contar com fatores externos. Por exemplo, igual a questão do coronavírus, que, a meu ver, né, tá tomando uma repercussão muito maior do que realmente se justifica. Como é que você projeta uma coisa, sendo que tem tanto fator incidindo que você... Agora, Paulo Guedes, que é economista, já vivenciou, conhece a história dos ciclos econômicos no mundo, pode dizer, mas eu não consigo fazer essa previsão, seria um chute absurdo. Olha, se não regredir, já é lucro. E se não regredir, eu acho que é lucro, porque eu acho que... Então, se não for menor que 1,1 de novo? Não, eu acho, se não for talvez negativo, eu acho que a gente estaria bem ainda. E o importante também é não haver inflação, né? Acho que podendo manter a inflação sob controle, pelo menos é um alívio para quem trabalha e quem vive do trabalho. Como eu disse, eu prefiro deixar para os especialistas. Ela não vai crescer mais do que isso. Eu acho que cresce menos do que do ano passado. Talvez 0,5%. Por quê? Primeiro, tem esses fatores externos. Segundo, o primeiro ano do Bolsonaro foi horrível. Esse ano vai ser pior ainda. Olha que cada dia é uma briga, cada dia é uma discussão, cada dia é um grupo. E outras coisas que não apareceram, o caso do Queiroz, essa discussão com o Congresso, esse enfraquecimento político do Executivo, acirramento para as eleições. Eu vejo que esse ano cresce menos. E o Paulo Guedes, para mim, ele é engraçado. Ele é aquele sujeito que cada vez justifica. Por exemplo, a grande aposta do Bolsonaro é que o dólar ia cair. O dólar está lá em cima, ele acha isso bom, como ele diz, pelos substitutos internos, porque senão as empregadas vão para a Disneylândia. Depois, agora que cresceu, não cresceu tanto porque ele está melhorando em relação ao passado. Ou seja, Paulo Guedes sempre tem uma desculpa pelo aquilo que ele acredita que é verdadeiro. No fundo, é tudo uma grande farsa. Se não houver harmonia política, esse país não cresce. E o que o Bolsonaro premeia é a desarmonia. E eu acho que cada dia mais Paulo Guedes está mais fraco. Eu acho que ele não sobrevive ao final desse governo. E crescimento 0,5% esse ano. Difícil saber, mas assim, um número aí por volta de 2% seria muito bom, né? Depende, por um lado, da população e dos investidores acreditarem, né? Existe esse plano aí, que é um plano mais discursivo, mais de confiança, só que a gente também precisa de melhoras reais na economia, né? Quando você tem aí um desemprego acima de 10%, você tem muita gente fora do mercado consumidor. Então precisa da inclusão dessas pessoas no mercado também. Isso é fundamental, é diminuir o desemprego para que as pessoas voltem a gastar e a economia volte a ficar aquecida. Mas então você não arrisca um número, não? Acho que seria bom, por volta de 2%, né? Seria um número razoável. Também não dá para gerar uma expectativa fora da realidade muito maior do que isso, né? Vamos torcer. Eu acredito que a gente não consegue passar muito do 1% novamente, não. A gente já tinha essa expectativa que ele tenta vender sem ter um resultado, de todo modo, e agora com a questão do coronavírus, a gente viu ao longo da semana passada, um craque nas bolsas, quase né? Claro, um déficit muito grande, e depois a gente teve nessa semana uma diminuição na projeção do crescimento do PIB mundial, então não acredito que a gente vá superar os 2%. Eu acho que se a gente chegar em 2% é motivo para comemorar, porque o Paulo Guedes sempre disse de maneira muito otimista, claro, ele está lá no governo, é ele que é responsável de certa forma por esse crescimento. Então ele sempre tem projeções muito otimistas, né? Mais otimistas do que outros instrumentos, inclusive internacionais, né? O World Trade Forum já projetava menos que isso, o FMI projetava menos que isso para o Brasil, né? Então eu acho que o Paulo Guedes tem essa projeção otimista até porque ele está no governo. Eu não acho, eu acho que se a gente chegar em 2% é muito, né? Infelizmente eu gostaria que fosse mais também.